Este é o livro Lucila, de José de Alencar. Paulo chega ao Rio de Janeiro em 1855 e encontra seu amigo de infância, o Dr. Sá. Este o leva para a Festa da Glória, procissão em louvor de Nossa Senhora da Glória. Ao observar sentado o festival, Paulo avista uma bela moça que lhe foi apresentada por Dr. Sá. Ela se chamava Lúcia. A beleza encantadora e a inocência da bela moça encantaram Paulo, o deixando muito atraído. Algum tempo se passou, e após alguns rápidos encontros não planejados com Lúcia, Paulo percebeu que ela não parecia o reconhecer. Até que um dia Paulo decide visitá-la, e os dois têm seu primeiro momento verdadeiramente íntimo. Em outro dia, durante um teatro lírico, seu conhecido, Cunha, conta a Paulo uma época em que fora amante de Lúcia, e diz que a moça é incompreensível. Paulo tende a defendê-la. Ele a encontra após o teatro e lhe dá flores, mas Lúcia ainda não estava inteiramente resolvida. Sá morava em uma chácara perto da corte, que era cercada por um jardim imenso por todos os lados. O lugar perfeito para uma festa noturna sem incomodar ninguém. No meio de tanta bagunça, Lúcia se comporta de maneira estranha. Quando ela tentou segurar uma taça, quebrou-a e cortou seu dedo e colocou o dedo machucado no cálice de Paulo. O líquido ficou com cor de sangue e Paulo bebeu mesmo assim para mostrar seu desejo por Lúcia. A festa no salão de Sá estava recheada de chacotas e malícias, tanto que o autor para sua narração por um tempo com medo de falta de moralidade em suas palavras. Quando o relógio chegava perto das 2 horas, Sá fez uma menção às obras que estavam no ambiente. Pinturas da ilha de Lesbos. Os empregados tinham ido embora e pediram para que Lúcia interprete as imagens dos quadros. Então ela subiu na mesa e começou os movimentos. Paulo não aguentou e se dirigiu ao jardim. Quando Paulo acordou, separou um valor em dinheiro e foi às ruas comprar presentes para Lúcia. Comprou uma joia com ouro e pedras raras que valia algum dinheiro. Também comprou uma pedra negra enrolada em um filete dourado. Imaginou ela usando. No outro dia, Paulo se deparou com Sá, que o perguntou do que fez desde a noite da farra, quando mesmo descobriu que ele estava passando um tempo com Lúcia. Ele avisou Paulo sobre os encantos de Lúcia, pedindo para que ele tomasse cuidado. Paulo mostrou repúdio diante dos comentários de Sá. Em um outro dia, em alguma situação após Paulo conversar com amigos, muito envergonhado, saiu rapidamente do baile em que estava e parecia mais do que certo de querer terminar sua relação com Lúcia. Quando cruzava a rua, ele a encontrou. Ela alugou um quarto num hotel na frente do baile e estava observando. Paulo ficou muito bravo e foi passar a sua primeira noite longe de Lúcia após 1 mês de relacionamento. À noite, Paulo voltou à casa de Lúcia. Ela estava arrumando-se luxuosamente para o baile, onde iria acompanhada de Couto. Entretanto, afirmou se fosse de vontade de Paulo, ela ficaria em casa com ele. Lúcia já desfazia seu penteado quando chegou a Couto. Ela então disse a ele que ia ficar em casa com Paulo. E Couto ficou furioso, pois tinha embelezado aquela mulher para ostentá-la junto à sociedade. Paulo pediu que Lúcia voltasse a se arrumar e saísse com Couto e até ordenou à criada que o chamasse. No baile, Paulo esteve com Nina e combinou um encontro com ela em sua casa após o baile como vingança para Lúcia. Paulo viu Lúcia sair do baile junto a Couto. Após jantar, Paulo foi à casa de Lúcia e esperou até a madrugada quando foi dormir em seu hotel. No outro dia, lembrou do encontro que marcou com Nina, então foi procurá-la e encontrou muito feliz pela pulseira que havia lhe dado. Paulo não entendeu, até ver a pulseira brilhante que tinha dado a Lúcia. Paulo então foi à casa de Lúcia novamente, encontrando-a toda acabada. A mulher contou que enviou pulseira a Nina por ciúmes e que passou a noite em frente à casa da mulher para ver ele sair. Paulo também contou que passou a noite aguardando à frente em sua casa, imaginando que ela estava com Couto. Após 20 dias, Paulo convidou Lúcia para ir ao teatro. A relação entre eles vinha se esfriando, desde o caso com Couto. No teatro, Paulo falou com algumas mulheres. Quando ele voltou para o lado de Lúcia, ela disse que não seria capaz de satisfazê-lo. Dias depois, na casa de Lúcia, quando Paulo insinuou ir ao quarto dela, ela recusou o pedido. De noite, ele tentou novamente, mas ela disse que estava indisposta. No outro dia, Paulo retornou à casa de Lúcia, mas soube que ela estava doente. Quando Lúcia melhorou, ele foi visitar ela e ela revelou que nunca esteve doente, sim com medo de não conseguir saciar os desejos dele, apesar de querê-lo por perto. Paulo não compreendeu bem e achou que ela teria um novo amante. Mais de 15 dias se passaram sem que Paulo visitasse Lúcia. Mesmo encontrando-a nas ruas, fingia não a ver. Decidido a endireitar sua vida, mudou-se do hotel para um apartamento. Entretanto, sentia saudades da mulher. Certa manhã, Paulo recebeu Lúcia em casa. Ela dizia não resistir mais ao desejo de vê-lo. Lúcia estava mudada, parecia abatida. Convidada a almoçar, Paulo também comentou que desejava possuí-la por inteiro. Ao final, Lúcia adormece ao som da voz de Paulo, quando ele a beija, despedindo-se. Ela afirma que teve o dia mais feliz de sua vida. Lúcia mencionou que não desejava gerar um filho em seu corpo. Daí em diante, o casal teve um novo tipo de relacionamento. Saíam para passeios, tinham conversas amigáveis. Paulo brincava de jogar pedras na água, que se tornavam turvas como um movimento. Lúcia comentou que a água devia sofrer como ela também sofria quando perturbavam a sua vida.
Havia um senhor chamado Jacinto, que Lúcia dizia cuidar de seus negócios. Paulo cisma com o velho desde sempre, mas passou a encará-lo apenas como um criado, cruzando com ele algumas vezes quando ia à casa de Lúcia. Paulo aguardou a saída do homem e lançou uma injúria a Lúcia, que não teve oportunidade de se defender. Ele foi embora de sua casa decidido a nunca mais retornar. Sr. Sá e Paulo andavam por Santa Teresa quando viram Sr. Jacinto em frente a uma casa. Questionando o sapo se aquela casa era dele, o velho revelou que ela havia sido comprada por Lúcia. A cortesã lhe vendera sua antiga morada junto de toda a mobília e mudara-se para ali em breve. Paulo compreendeu a cena do quarto, em que Jacinto negociava com ela a compra de sua casa, e arrependeu-se imediatamente. Indo à casa de Lúcia, Paulo foi recebido por ela com gravidade. A moça dizia ter sofrido muito com a acusação recebida, mas necessitava perdoá-lo. Além do mais, a mulher de quem ele havia duvidado não existia mais. Lúcia contou, enfim, toda a sua história. Ela chamava-se, na realidade, Maria da Glória. Após a infância vivida em São Domingos, morou com sua família no Rio até o episódio da febre amarela, em 1850, 5 anos antes. Toda sua família adoeceu e ela, com 14 anos na época, pedia dinheiro na rua para manter sua casa. Um vizinho ofereceu-lhe algumas moedas de ouro, porém pediu em troca que ela acompanhasse a sua casa. Este homem era Couto. Na rua foi acolhida pela senhora Jesuína. Jacinto foi um homem que aliciou a jovem para o mundo da prostituição, no qual ela só entrou com a intenção de juntar dinheiro para socorrer seu pai e formar um dote para sua irmã, Ana. Nessa época ela morou com uma amiga chamada Lúcia, a qual morreu de tuberculose. E nessa oportunidade Maria tocou seus documentos com a amiga. Assim, sua família acreditou que a falecida era ela. Após passar um ano na Europa, Lúcia encontrou somente sua irmã, que estuda em um colégio. Lúcia tinha passado mal por 8 dias. Era o primeiro dia do ano e Paulo foi visitar-lhe. Ela dizia-se melhor e tinha um semblante mais saudável. Conversaram no jardim quando subitamente ela se jogou nos braços de Paulo, lhe dando um forte beijo, mas saindo em seguida em direção à casa, trancando a porta. Mais tarde, Lúcia lamentava saber que, uma hora ou outra, Paulo precisaria seguir sua vida, casar-se com uma mulher e ter filhos. Quando fazia essa sugestão, Lúcia teve um mal-estar e caiu nos braços de Paulo, dizendo que carregava um filho deles em seu ventre e que ele estava morrendo. Quando o médico chegou, afirmou que havia um risco de aborto, mas que Lúcia ainda não estava grávida. No dia seguinte, Lúcia insistiu que Paulo prometesse que se casaria com Ana, mas Paulo recusa, pois isso faria sempre ele lembrar de Lúcia. Em troca, aceitou o pedido de que ele cuidasse dela como um pai. Nos últimos momentos, Paulo permaneceu ao seu lado, e Lúcia enfim declarou todo o amor que sentia por ele, beijando, dizendo que fazia com sua alma, já que seu corpo já estava morto. Paulo finaliza o livro relatando que Lúcia o havia deixado há 6 anos, mas ainda vive em suas lembranças. Ana agora já tinha seu marido, e conforme prometido, ele a tratava como um pai. Fim.